Oficialmente, boa noite, então, pessoal, sejam bem-vindos à banca de qualificação do aluno Aldair Chaves Vinces. O tema é Museu da Cultura Latino-Americana. Aldair, hoje, compondo a sua banca, você tem como membro externo a professora Paula e como membro interno o professor Rodrigo. Você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho e, após a sua apresentação, a banca vai fazer as considerações que achar pertinente, começando pelo membro externo e passando para o membro interno, ok? Eu vou cronometrar para você aqui também. Quando faltar 2 minutinhos para vencer o tempo, eu vou te sinalizar, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aldair, tudo certo? Uai. Boa noite, tudo certo. Ah, tá, que Compartilhar. susto. Uai, Aldair, você sumiu? Tá. Então, Aldair, fica à vontade, quando quiser pode começar. Tá compartilhando a tela? Sim, tá compartilhando. Bom, boa noite. Eu vou apresentar o meu trabalho final de graduação com o que o tema é o Museu da Cultura Sul-Americana. Bom, por que da escolha? Na América tem 3 países. Dentro deles, o Brasil é o único que a língua predominante é o português. Bom, devido a essa barreira linguística que existe entre o Brasil e o restante dos países da América do Sul, só uma baixa porcentagem da população brasileira tem acesso e curiosidade por conhecer mais as culturas dos outros países. Por isso, eu quis criar um espaço que permitisse a aproximação entre a população brasileira e a cultura e a cultura que os outros países têm para nos oferecer. Bom, mas Aldair, por que faria sentido eu fazer um museu voltado para a cultura da América do Sul em Cuiabá? Cuiabá é conhecido como Centro Geodésico da América do Sul, então faria sentido no Centro Geodésico da América do Sul ter um museu voltado para explorar a cultura de todos os países que compõem a América do Sul. Além do potencial turístico que o Estado apresenta, que a capital apresenta, Cuiabá, o entorno dele. E outro motivo foi a escassez dos espaços culturais no município. Bom, mas o que seria um museu? Qual que é a definição? O Conselho Internacional dos Museus, ele dá uma definição que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos do homem e do seu entorno para a educação e deleite da sociedade. O Estatuto do Museu e seu decreto regulatório, na Lei 11.904 de 2009, ele também dá uma definição um pouquinho mais extensa do que seria um museu. Resumindo, eles consideram os museus, para efeito desta lei, instituições sem fins lucrativos que conservem, investiguem, comuniquem, tanto turismo, conjunto de coleções de valor histórico, artístico, ao público, a serviço da sociedade e seu desenvolvimento. Bom, é bom fazer uma análise histórica através de linha de tempo do surgimento dos museus. Ele surge no século XVI, na Florença, quando François I ele improvisou os corredores do palácio dele como museu. Já no século XVIII, a partir da Revolução Francesa, o surgimento dos primeiros museus públicos, um exemplo hoje conhecido, o Museu do Louvre. Já no século XVIII, foram adotadas 2 tipologias do museu, umas voltadas para a história e cultura nacional e outras para a ciência e arqueologia. E também no século XVIII que surge o primeiro museu no Brasil ligado à chegada da família real portuguesa. E no século passado, no século XX, surgem os museus modernistas após a Segunda Guerra Mundial, com utilização de novas técnicas construtivas, como o aço, o vidro. Temos exemplos aqui, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu MoMA de Nova York, o MASP também é um exemplo de museu modernista. Já atualmente, no século XXI, os museus atuais eles fazem utilização da tecnologia
transformar a organização espacial e funcional do museu em si. Bom, mas o que é preciso para um museu? Qual que seria o programa de necessidades para a criação de um museu? O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, ele, mediante os subsídios para a elaboração de planos museológicos presentes na Lei 904 de 2009, ele dá um programa de necessidades básico que o museu deve conter, entre eles recepção, exposição de longa e curta duração, entre outros. E foi tomando como base esse programa que eu elaborei o pré-dimensionamento. Eu dividi em 6 setores: setor administrativo, expositivo, educacional, setor público, operacional e uma parte de área externa, resultando em uma estimativa de 5.400 metros quadrados, quase 5.400 metros quadrados. E, tendo essa informação de quanto seria preciso a metragem, a estimativa para o museu foi a escolha do terreno. Eu acho que é um terreno conhecido na cidade. Ele é localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, ou Avenida de CPA, no bairro Jardim Aclimação, com uma área de 16.374 metros quadrados. Por que da escolha desse terreno? No meu ponto de vista, ele é um terreno com potencial. Ele está de frente para uma das principais vias da cidade, que é a Avenida do CPA. Em ela passam várias linhas de ônibus, tem vários pontos de ônibus, então é de fácil acesso para a população, de todos os cantos, até para a população do município vizinho, do Várzea Grande, seria de fácil acesso, além dos empreendimentos que tem no entorno, como o Shopping Pantanal, o mercado, tem 2 hotéis próximos, o Comfort Hotel, o Demon Hotel. Os condicionantes físicos e naturais do terreno. O terreno, ele apresenta uma testada de mais de 200 metros quadrados, com profundidade que varia entre 77 e 76 metros quadrados, uma topografia levemente acidentada, tem uma diferença de 4 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo, e Cuiabá, como sempre, é a fachada norte com a maior incidência solar e os ventos predominantes do noroeste. Aqui algumas imagens do terreno, uma vista aérea e do estado atual do terreno. Os condicionantes legais, como já falado, ele está localizado de frente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Ele também tem a Avenida Nigéria, que é uma via coletora, a faixa viária de 18 metros quadrados, e tem a Avenida Argélia e a Avenida Projetada, ambas vias locais, com uma faixa viária de 12 metros quadrados. Fazendo o estudo, ele na verdade se encontra numa SUM, mas devido a ele se encontrar de frente para essas vias, ele passa para uma zona de corredor de tráfego, resultando em uma zona de corredor de tráfego 1, e os índices urbanísticos dele. Antes de ir no partido, eu tomei algumas diretrizes que guiaram o meu projeto, entre eles a integração da edificação com o entorno, aproveitamento da topografia existente, livre acesso, acessibilidade, flexibilidade dos ambientes, criação de esplanadas para a realização de diversas atividades e criar uma identidade visual. Para o partido, a forma surge da letra S, fazendo referência à inicial da Sudamérica. A isso, adicionado o meu estilo arquitetônico, que eu gosto de uma geometria mais retangular, de um estilo mais bruto, mais linear mesmo, e a ele também adicionar uma identidade visual, algo que remetesse às diferentes culturas que a América do Sul tem a oferecer, mas eu não queria algo tão óbvio, tipo, me inspirar na flora, na fauna, que fique de cara, o que seria? Eu fui mais pelo lado literal e fiz um estudo de procurar uma forma que fosse encontrada em diversas manifestações culturais entre os países que compõem a América do Sul. Aqui um exemplo: no Brasil, as tribos indígenas, na Colômbia, na Goiânia, Chile, até mesmo no Peru, que é meu país natal. Essa forma de um losságono, né? Ele é bem comum em todas as manifestações culturais dos artesanatos dos diferentes países. Então, eu tomei ele como um partido, eu criei na verdade, seria uma chapa metálica perfurada em aço cortem, que ele vai funcionar como um brise, que ele vai envelopar tudo, é a parte principal do projeto. Chegando assim no projeto, em si, aqui uma vista da perspectiva do Museu da Cultura Sul-Americana.
Indo para implantação. Aqui a implantação, o bloco, o museu em si, eu loquei ele no meio do terreno para fazer melhor aproveitamento das laterais. O acesso, tanto para o estacionamento, tanto para a área de carga e descarga, eu desloquei para a rua de trás, para não complicar o trânsito, que já é bastante movimentado na avenida principal, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Eu desloquei para a rua de trás, ficou as vagas de estacionamento, seguindo todas as normas, ele resultou em 152 vagas. Nesse lado esquerdo, eu aproveitei o desnível que o terreno apresenta e eu criei uma arquibancada natural. Ele vai acompanhando o desnível do terreno e ele cria essa arquibancada natural em vários níveis que pode se dar mais diferentes usos. Pode servir até uma praça para a população em si, não necessariamente só para as pessoas que vêm exclusivamente para o museu, e tanto para o público em geral. Essa praça também pode funcionar como um auditório a céu aberto, já que é uma arquibancada, pode fazer shows aqui, alguma coisa. Os acessos também, eu deixei tudo livre para o museu em si, ele funcionar como um equipamento público para qualquer pessoa, não necessariamente que venha para o museu fazer o uso dele. Então, eu deixei bastante área aberta, essa esplanada aqui que liga as ruas, os 4 pontos do terreno. A área do terreno total com o PGM resultou em 15.474 metros quadrados, com uma área construída de 5.662, uma área permeável de um pouquinho mais de 25%, e as 52 vagas do estacionamento. Aqui uma vista, um pouquinho mais aérea, uma perspectiva do projeto. Aqui a arquibancada, que eu falei, fazendo uso do desnível do terreno, que eu criei para uma praça, os mais diferentes. Aqui o térreo, essa parte aqui, como eu falei anteriormente, eu separei para o bloco educacional, bloco de lazer, bloco de exposições. Essa partezinha aqui, que ficou no nível da rua de trás, essa na parte de baixo, ele tem uma biblioteca, tem uma recepção para os estudantes, que a sala de aula está no próximo nível. Tem um café, uma lojinha, tem um espaço comercial aqui tanto para a loja, para se for outro café, tem uns sanitários públicos para o público em geral, e essa área coberta aqui do vão que eu criei entre os dois blocos, tem um vão para permitir o passo livre, um espaço coberto que também serve mais uma vez como um espaço de convivência, que pode se dar para diferentes usos. Aqui o acesso para as pessoas que vêm do estacionamento, e eles só viriam para o pavimento principal, que é esse aqui, o primeiro pavimento. No primeiro pavimento temos o hall, a recepção, aqui, como eu falava, para os que sobem do nível mais baixo. Tem uns elevadores também para acessibilidade. Já para os que estão no nível mais, seria no nível da rua Avenida Historiador Rubens de Mendonça, o acesso de pedestres, eles se dão de cara com o hall, com a recepção. E para os que vão para as exposições, eles têm uma escadaria aqui, que novamente eu tirei partido da escadaria e eu criei uma arquibancada que funciona mais uma vez como um espaço de convivência para as pessoas poderem sentar, tomar um café, conversar. A escada vai funcionar com com outro espaço de convivência. Nesse nível também tem área administrativa, tem desde a diretoria, a sala dos funcionários, a sala de controle, de monitoramento, os vestiários dele, tem um foyer para atender esse auditório que eu criei aqui. Esse auditório multiuso, que pode funcionar mesmo como auditório ou como até um espaço de exposições, para feirinhas, alguma coisa, os sanitários para o geral. Aqui do outro lado, mas no mesmo nível, no outro bloco, é a continuação do bloco educacional. Tem as 3 salas de aula, sanitários para o público, e atendendo a acessibilidade também, e 2 laboratórios para pesquisas. Já no
mais uma vista. Aqui uma perspectiva do espelho da água, temos o acesso principal aqui, que eu recuei um pouco para não interferir na forma dele, que eu queria que fique bem enquadrado. Ele é meio que recuado, as pessoas meio que um labirintinho pequeno ali para o acesso. Aqui. Aldair, 13 minutos, tá? Tudo bem. Aqui o segundo pavimento. Quem sobe aqui tem a sala de exposição permanente. E tem com a sala de exposição permanente tem um depósito para atender que nem sempre tudo é exposto. E tem uma sala de exposição temporária para, no caso, assim, tipo, um mês pode Brasil estar expondo a cultura deles. No segundo semestre, a Bolívia apresentar uma manifestação cultural deles. Isso. Por isso que eu criei uma permanente e uma sala temporária que ele vai poder mudar com o decorrer do tempo. Aqui a cobertura. A planta de cobertura ela foi toda em telha termoacústica, uma inclinação de 5%, e tem uma parte que é uma laje impermeabilizada, que ela vai funcionar como uma laje técnica, onde pode ser colocada placas solares, equipamentos de ar-condicionado e tudo isso. Aqui alguns cortes para entender os desníveis. Aqui a esplanada, o volume o vão que se cria entre os dois blocos. Aqui, para quem chega do nível mais baixo, sobe aqui para o hall, para a recepção, que sobe para a área das exposições aqui em cima. Aqui outro corte também, que mostra um pouco mais dessa arquibancada, das escadarias. E mais algumas perspectivas. Aqui a fachada da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, um espelho de água aqui que ajuda a compor a fachada. E aqui outras perspectivas, aqui a arquibancada, todos os usos que pode se dar, tem uma pessoa realizando esportes, bicicleta, é bem amplo. Mais aqui o vão criado entre os blocos, essa parte de cima aqui é a parte de exposições, ele é entre liça metálica uma estrutura metálica para suportar o vão esse vão que tem entre os dois blocos. Aqui algumas referências utilizadas no projeto. E é isso. Espero que tenham gostado da proposta do Museu da Cultura Sul-Americana. Muito obrigado. Muito obrigada, Aldair, pela sua apresentação. Vou passar a palavra, então, agora para Paula. Paula, fica à vontade para fazer suas considerações. Ok, vamos lá. Aldair, parabéns pela apresentação. A sua apresentação foi bem esclarecedora, algumas coisas que eu não havia entendido dentro da sua proposta. Vou colocar aqui alguns apontamentos, algumas opiniões pessoal, me colocando enquanto usuária desse seu espaço, e estarão todas anotadas no seu relatório e no seu arquivo. Depois você pode verificar com a sua orientadora se são pertinentes adotar ou pensar ou não, tá? A título de agregar ao seu trabalho. Precisa fazer uma revisão geral, na parte textual, alguns errinhos aí de pontuação, acentuação, então depois você faz um pente fino. Entendo que pode ser a barreira da língua, então às vezes dificulta um pouco, pede para alguém ler para você. Eu marquei algumas coisas, mas a gente acaba não marcando tudo, tá? No seu resumo, eu acho que você conseguiu esclarecer, bem sucinto aquilo que você traz como proposta. Sugiro só que você dê uma revisada nas suas palavras-chave, tá bom? Quando você vem para a parte de conceituação do seu tema, eu acho que na sua apresentação você foi muito feliz trazendo essa régua histórica, Ela trouxe de forma bem compactada tudo aquilo que você trouxe na sua contextualização e na sua conceituação, que são informações super pertinentes,
mas acaba se alongando aí dentro do seu trabalho, tá? Eu, sinceramente, acho que você foi muito feliz porque você vem de um macro, né, da questão da Europa, passa para o Brasil, e vem, né, para dentro de Cuiabá, trazendo as referências, né, de Cuiabá. Eu achei isso bem interessante, pelo fato de você não ser, né, brasileiro. Eu acho que você demonstrou assim muita preocupação com o tema, que é um tema super relevante, que as pessoas não pensam mais, não conversam mais sobre isso, e numa proposta bem regionalista, né? Eu achei super legal que você conseguiu trazer diversas culturas para dentro do seu trabalho e de forma que isso não ficasse caracterizado, né, de forma assim escancarada, né? Ficou bem legal mesmo a sua proposta, tá? Quando você vem aqui para a parte de aspectos de lugar, eu só sugiro que você dê uma corrigida pontual em algumas coisas. O trabalho está muito bem formatado, né? Atualiza aí talvez algumas informações. Por exemplo, você traz umas informações do SIG de 2018 e poderia estar trazendo de 2020, né? Pode ser que não tenha grandes alterações, mas eu acho que quanto mais atualizado, né, for essas suas fontes, é melhor, tá? Depois você, nos seus condicionantes físicos que você apresenta, né, dá uma corrigida ali quando você traz a questão da insolação, né, trazer aí de uma forma mais técnica a representação disso. Então, fiz um apontamento aqui que não vem ao caso de eu ter que falar, mas depois você vai ver no seu trabalho. No seu uso do solo, você precisa colocar fonte, tá? Porque eu acredito que o seu uso do solo não foi construído, né, por você na íntegra do jeito que tá, né? Provavelmente você deva ter pego aí o mapa de referência, né, da cidade, deva ter adaptado, então não pode esquecer de fazer a referência, trazer a fonte, tá bom? Quando você traz o zoneamento, pode trazer direto os ECTR, né? A gente sempre aponta isso dentro das bancas, quando há uma sobreposição de zonas, né? A gente não precisa explicar que ela era em determinada zona e depois por conta do corredor de tráfego X. Então, acho que você já pode trazer direto, explicando isso de uma forma mais direta. Até os seus índices, né? Você pode recortar direto das DCTR1, não precisa trazer aquela tabela geral, né? Que não agrega nada dentro do seu trabalho, tá bom? Quando você vem para estratégia de adoção do partido, achei muito legal a forma com que você descreveu. Eu conseguia entender através da sua escrita toda a sua proposta. Então, eu vi dentro daquilo que você colocou os projetos do Big DK, né? O Big DK faz muito esse tipo de explicação a qual você trouxe, então achei muito bacana aonde você vem falando do vazio, né? Como que você quis, do formato, e eu consegui entender só pela sua escrita, tá bom? No seu projeto, aí eu gostaria de fazer algumas considerações, umas para você repensar, né? E outras a título de melhorar mesmo aquilo que já está posto, tá? Eu senti falta de você apresentar o PGM, né, das avenidas ali. E talvez a historiador Rubens de Mendonça não vai, né, impactar dentro do seu estacionamento, mas eu tenho um pouco de dúvida em relação à Argélia e a rua projetada. Pode ser que isso impacte ali aonde você colocou algumas vagas de veículo, dependendo aonde está pegando esse PGM. Então você precisa dar uma revisada, né, em relação a isso. Eu achei super interessante a ideia da arquibancada, né, a forma com que você trouxe, assim, bem bacana. Eu sugiro talvez que você pudesse trabalhar um pouco mais com a arborização ali daquele espaço, né? Eu achei que ela ficou um pouco árida, apesar de um espaço gramado ser um espaço amplo, né? Acaba condicionando o uso, né, desse seu local mais no período noturno devido à alta temperatura da nossa cidade. Então, eu sugiro que talvez você pudesse trabalhar, né, como se fosse um bosque, um pouco mais de vegetação densa ali, que as pessoas pudessem também utilizar, né, esse espaço durante o dia. Mas eu achei que a ideia, né, a sua ideia foi fantástica, tá?
Deixa eu ver. Eu senti falta de você fazer dentro da sua implantação uma escala gráfica, né? Eu vi que você trouxe ali uma escala indicada de 1 para 500, mas como a gente está trabalhando com o PDF, a gente sempre sugere, né, trabalhar com uma escala gráfica, que é onde a gente consegue fazer aí um acompanhamento melhor das indicações, tá? Das indicações não, das medidas, das medições. Na planta, eu senti falta da sua bilheteria. Aonde que vai ficar a sua bilheteria, Aldair? Eu não consegui identificar. É aquele balcãozinho no meio do hall, um verdinho. Mas é só aquele ali, você não vai ter. A pessoa só chega. Porque assim, imagina, se você tiver, às vezes, um evento que vai estar super lotado, você acha que a forma com que ele está distribuído, você vai conseguir fazer. A pessoa vai conseguir fazer esse controle só naquele balcão? Então, eu também, do meu ponto de vista, eu também achava estranho, só que nas referências que eu peguei, tipo, o Museu da Manhã, é um balcão. É um pouquinho... Ele não tem nada antes. Não, não tem. É um balcãozinho um pouco mais alto. Embaixo eles têm os computadores, eles fazem o registro. Eu meio que pensei isso, mas eu também tinha pensado em fazer tipo um ambiente específico para a bilheteria. Eu acho boa a consideração. Eu pensei também. Eu acho que eu vou melhorar para o próximo. Não sei, né? Porque eu senti falta, não sei se talvez, né, a gente já está condicionado, né? Você tem que chegar num guichê, comprar um ingresso, aí você tem um controle. Não sei, né? Pode ser que a referência que você pegou, ele tem uma outra dinâmica, não, né? Eu coloquei mesmo como um questionamento porque eu não tinha identificado, mas talvez seja um ponto aí, depois você conversa com a Dani se isso é pertinente ou não, tá? Ok, vou rever. Nos seus sanitários, né, em alguns sanitários, principalmente o masculino, eu senti falta de você colocar o mictório. Por que você não adotou, né, o mictório nos sanitários masculinos? Eu coloquei o mictório. Ele está bem. Então depois você olha numa anotação que eu fiz aqui, né? Porque normalmente a gente tem essa diferenciação, tá? Dá uma revisada nas nos seus acessos das escadas em relação à saída de emergência, tá? No Tá bom. pavimento terra, as suas portas elas têm que estar abrindo para fora, então eu sinalizei aqui, é uma coisa que você precisa se preocupar. Uma outra coisa que eu quero observar, você tem uma área de circulação que antecede os seus sanitários. Essa área de circulação ela está maior do que a soma de todos os seus da sua proposta de sanitário. Então parece que a circulação está superdimensionada em relação ao tamanho do sanitário. Depois eu acho que valeria você fazer uma análise, tá bom? Tá bom. Quando eu queria entender, né, eu acho que são pilares, né, umas estruturas, a apresentação passou muito rápido, inclusive uma sugestão, né, você já tem um sotaque que é super legal, mas você fala muito rápido e passa o slide muito rápido e às vezes, né, o Rodrigo, por exemplo, que tem uma idade mais avançada, ele não consegue acompanhar, então isso aconteceu comigo na hora do pilar. E aí, é um pilar? Isso aqui é uma estrutura de pilar? É um pilar, só que eu revesti, tipo, que é um pilar quadrado, na volumetria ele meio que fica, seria revestido com, pode ser madeira, MDF, alguma coisa, só para revestir o pilar e ficar mais, visualmente mais bonito. Tá, eu acho ok, acho interessante, mas, por exemplo, aquele espaço, né, já no segundo pavimento, que você tem um auditório, eu acho que você precisa ter numa solução para que esse pilar não ficasse bem no meio, né? Então, pensando na questão do visual, você pode até utilizar o pilar, né, como uma estética, mas talvez a sua planta, né, do auditório, o seu posicionamento do auditório poderia estar, né, de uma forma um pouco melhor. Então, eu anotei isso. Eu acho que é uma coisa que é interessante você repensar, tá? Eu acho que você tem muita área de circulação que é perdida, então muita coisa acaba em cantos que você não ocupa, e pensando, né, num espaço
que é para uso tanto de construção quanto de manutenção. A área, esses espaços perdidos, melhor no dia a dia, né, e no funcionamento desses espaços, tá? Então, eu anotei algumas coisas, e pelo tamanho do seu terreno, você tem condições de adotar algo, né, que seja um pouco melhor ali em relação à solução, tá? No primeiro pavimento da área lá dos cursos, que eu achei bacana a sua proposta, né, lá, no DML faltou você colocar um tanque, né, de apoio para acessar aí a limpeza, né, facilitar, então depois você olha isso também. No segundo pavimento, a única coisa assim que eu analisei, né, foram as questões das suas aberturas. A sala de exposição, né, permanente, ok, você vai lá, vai montar a sua exposição de uma única vez, e você não, às vezes, manuseia esses objetos, né? Mas como você está trabalhando com algo tão inovador, pode ser que você tenha peças que sejam peças um pouco maiores. Então, eu acho que as suas aberturas você poderia ter, né? Trabalhar isso também um pouco maior, até para você conseguir trabalhar a movimentação dessas peças dentro desses espaços, tá? A mesma observação para sua sala de exposição temporária. Eu vi que tem um elevador de carga, você passa por uma circulação longa, né? Mas para você montar, você tem que passar dentro do depósito. Então, se o seu depósito já tiver comprometido com outros materiais, isso acaba dificultando você passar com novas peças. Então, talvez um acesso direto ali, para você poder melhorar, né, essa questão de fluxo. Então, eu anotei aqui e também você pode depois dar uma olhada, tá? E a mesma observação em relação aos pilares. Eu não vejo problema em pilar. Eu acho que às vezes o pilar ele se faz necessário até para você compor outras coisas, mas você pode utilizar ele de outras formas. Deixa eu só ver aqui uma observação. Esse aqui, ok. Não existe planta baixa técnica, tá? Planta baixa, tiro técnico. Quando você falou também da testada do seu terreno, né? 200 metros de testada, não é 200 metros quadrados, tá? Eu sei que a gente fica nervoso e acaba, mas só para você no próximo, né, controlar. Dá uma revisada em relação aos seus cortes. Eu fiz aqui algumas marcações, né, para você ver algumas soluções. Por exemplo, você tem a sua calha colada lá na sua laje, então isso não permite que você faça um escoamento adequado, né, da sua água pluvial. São detalhes, tá, Aldair? O seu trabalho ele veio muito bem formatado, ele veio muito bem pensado. Então a gente acaba procurando coisas a qual a gente pode melhorar, tá? As esquadrias, né, de um modo geral, não só lá da parte de exposição, mas até as suas esquadrias, né, de acesso mesmo. Você vem com algo muito monumental e você trabalha com as portinhas mais padronizadas. Então, verifica que você precisa de um vão talvez maior, até para você fazer uma composição, porque parece que aquilo ficou muito. Parece que ele não está casando com a sua proposta, né? Então, talvez você possa ter uma solução aí melhor. É super bacana você trazer essas perspectivas, né? Leva isso para perto do seu projeto para ajudar a explicar a sua proposta. É legal identificar, não só identificar, né, perspectiva 3D, mas aquela perspectiva qual pega, por exemplo, a arquibancada. Perspectiva da vista da arquibancada, a outra é da Avenida Fernando Correia, perspectiva da Fernando Correia, né? Vista da Fernando Correia, até para ficar mais fácil da gente identificar. Nós, né, que fazemos a leitura de projeto constante, a gente faz um esforço e olha lá e faz a referência, mas quanto mais informação, né, menos confusão ela tem, tá? De uma forma geral, o seu trabalho está muito lindo, a sua proposta está muito linda. São detalhes mesmo que daqui, né, adiante você pode melhorar. Deixei tudo anotado. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, professora, pelas considerações.
Obrigada, Paula. Rodrigo, por gentileza, eu vou te dar 1 minuto de resposta, porque você for chamar de velho, fique à vontade. Tá bom, obrigado. A Paula é minha chefe, então eu vou respeitar, ela pode falar, pode chamar de velho, tá de boa, tá? Então tá bom. Obrigado, Dani. Parabéns, Aldair, pela apresentação, tá? Eu vou tentar não ser redundante, eu concordo com o que a Paula falou, as considerações dela, né? Então eu vou tentar falar algumas coisas que para mim não ficou claro, ou eu vou dar a título de sugestão, né? Para uma questão de vivência, né, de estrutura do projeto, tá bom? Em relação a teu caderno, Aldair, lá na introdução, quando você coloca 12 países, né, só com a título, tira o numeral, coloca por extenso 12 em letra maiúscula, né? A Paula comentou sobre isso, em relação a fazer uma pequena revisão ortográfica, e isso é justamente pela nossa barreira, às vezes pode acontecer, nessa correria de entregar caderno, então faça essas correçõezinhas, tá bom? Numerações de página, você esqueceu, né? Você não colocou as numerações de página. Nas figuras, tem umas coisas que eu vou fazendo meio que por ordem, né? A figura 20 e a 28, você não esqueceu de colocar o norte nelas, tá? E eu vou sugerir que você imprima, antes de você terminar o caderno completo, imprima algumas páginas com esses mapas, para ver se a impressão vai ficar boa, porque às vezes ele fica meio borrado, fica meio pequeno, e às vezes assim, porque nós temos essa situação de utilizar o computador, então a gente dá zoom, então acaba facilitando. Mas quando fica impresso, e vocês vão entregar isso, uma via espiral e a capa dura, né, para você não ter que fazer um retrabalho, né, até mesmo na sua configuração, tá? Em relação ao quadro dos índices urbanísticos, a Paula comentou, né, só pode editar, coloca só as ECTR1. Quando você, indo lá no seu projeto agora, tá? Na implantação, quando você tem aquele talude que você fez aquelas rampas, né, para as pessoas sentarem e tal, quando você coloca as cotas, você coloca a cota linear da curva, né? Então, assim, coloca a cota de raio, né? Pensa numa questão de execução, né? Porque eu não consigo executar com aquela cota, né? Então, assim, a gente cria o hábito de colocar raio, tal, porque aí facilita para essa execução, tá? Mas eu entendi, porque assim, a gente vai calcular metro linear fechado, tá bom? As escadas de emergência, a Paula comentou, né, referente às aberturas. Em relação aos banheiros, a Paula comentou também, eu acho que são 2 banheiros, um no superior e outro no inferior, que os masculinos não têm mictório. Depois você vai olhar, porque eu fui verificando, será que é em todos? Não, é só em 2 situações que se aconteceu isso, né? Lá isso, na rampa, lá no auditório, você fez uma rampa para ter acesso ao palco, né? Observa que você vai ter que colocar um patamar, porque você não faz o alinhamento do patamar para a curva, né? Você colocou ela direto, né? Então, assim, ela vem, patamar, aí a pessoa faz a curva. Você colocou numa linha só, tá? Dá uma verificada nisso aí, né? Que isso aí você vai arrumar, porque você coloca a inclinação certinho, né? Naquela laje técnica, quando você colocou toda ela com uma laje impermeabilizada, né? Qual que é a estrutura que tem embaixo daquela laje? Ela protegida. Seria uma estrutura protegida. Não, mas quais são os ambientes que estão embaixo dela? Embaixo da laje vai ter as salas de aula e tem a parte do café, que vem desde o térreo, que vai um pé direito duplo até em cima. Jóia.
Porque assim, Cuiabá é muito quente e nós temos que, às vezes, dar uma proteção para essa laje. Às vezes, você já até respondeu falando com a Paula, né? Fazendo a sua apresentação, quando você falou, não, eu posso trabalhar ali com placa solar, né, para colocar os equipamentos de ar-condicionado, né? Então, às vezes, você pode criar uma outra proteção, às vezes, as próprias placas solares. Ali, ela pode já criar uma proteção para aquela parte de baixo da laje, porque a laje, ela é muito extensa, né? Então, assim, a transmissão de calor, né, da parte externa para interna, isso vai acontecer. Então, às vezes, você pode trabalhar com argila expandida na parte superior, né, e você faz esse tratamento colocando as placas solares. Então, isso você já cria uma proteção também, porque nós temos que se proteger em relação a isso, tá bom? Os elevadores, você pensou que tipo de elevador que você vai colocar? Eu cheguei a ver o modelo. É um pelos dois lados, não lembro o nome direito, mas é de uma marca. Verifica a seguinte situação. Como que é a casa de máquina do elevador? Porque no corte que você apresenta, você não coloca a casa de máquinas na parte superior. E na parte inferior, ele vai acomodar praticamente só o elevador. Então, às vezes, a casa de máquinas, geralmente, ela fica na parte superior, que ela tem um motor, né, onde puxa o cabo de aço, então você vai ter que elevar essa estrutura, né? Tem outros tipos de elevadores que é com cremalheira, que ela é lateral. É lateral, então, é aquele modelo que eu vi. O peço é lateral. Isso, aí você dá uma pesquisada certinho. Casa de máquinas, mas se for o caso de precisar casa de máquinas, também tem altura, eu não precisaria ir para fora. Só faltaria, eu não detalhei mesmo. Mas o modelo... só verifica esse modelo mesmo. Lateral. Porque assim, como não tinha essa especificação, eu falei, não... Eu não sei o poço, né? Exato. Ou é em cima ou é embaixo, fica em algum lugar. Né? Eu até comentei, assim, eu acho que, né, em relação às fachadas, criar uma proteção, né, para aquelas portas, né? As portas, a Paula até comentou, em relação aos tamanhos, né? Eu acho que fica assim, aquela grande construção e uma portinha e tal, né? Apesar que tem um dos pontos você criou tipo um arco, né? Que você meio que eleva essa porta. Outra coisa que eu fiquei em dúvida, como que você vai fazer essa estrutura para colocar essa chapa de aço cortei? Você pensou como que é? Ele vai funcionar tipo um brice. Ele vai ter pilarzinhos mesmo de metal. Eu tenho que na parte da cobertura. Nas plantas eles têm quadradinhos. Que seria os... Às vezes, eu acho até interessante, porque como isso é modulado, você pode fazer um pequeno detalhamento mesmo de como que ela vai fazer essa fixação, porque ele vai ter o pilar e ele é fixado também na parede, né? Isso, então ele vai ser fixado essas chapas em aço cortei, né? Minhas considerações são essas, tá? Eu tentei, eu anotei outras coisas aqui, mas não queria ser repetitivo, né? Mas só que você está de parabéns, o projeto é bem limpo, fácil leitura, gostei bastante. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Aldair, parabéns pela sua apresentação. Muito pertinente, né, as considerações da banca, como a Paula falou, eu acho que vem para agregar. Você apresentou um trabalho assim que é condizente com um nível de TFG, né, de trabalho final mesmo, de um aluno que tem essa visão. Tá cortando? Para vocês também? Acho que é a sua internet, então. Mas enfim, na gravação vai sair tudo certinho. Ele travou, eu acho, lá, ó. Agora voltou. Voltou? Então, no mais é isso, Aldair. Você conseguiu aí, no meu ver, né, trazer um resultado que a banca considera assim interessante, né, em vários quesitos, não só formais, mas também resolução, fluxos, enfim. E no mais é isso. Agradecer a confiança sua e a gente depois conversa certinho sobre todos esses detalhes, né, o que foi apontado na orientação, tá bom? Beleza. Obrigado. Obrigado, Marca, pela sua atenção. Até mais. Até. Quero agradecer também o pessoal que entrou aqui, que está presente, minha turma de urbanismo que está aí, já anotei vocês, tá, pessoal? Não fiquem preocupados.
E quero convidar todo mundo, então, a sair da sala para a gente fazer o fechamento da banca, tá bom, pessoal? Obrigadão pela presença. E amanhã tem mais, gente. Só olhar lá na programação depois.